Eu sempre ouço a pergunta: como escolher o tom do pigmento certo para os diferentes tons de pele? Para você ter total segurança no seu trabalho, você tem que se debruçar numa parte teórica prática e estudar muito. Embora já existam pigmentos nacionais já com bases trabalhadas, mas é importante o conhecimento, né? É, a gente precisa conhecer o nosso biotipo, entendeu? Conhecer o pigmento e fazer essa junção. Eu considero que o conhecimento do porquê de cada coisa vai nos dar uma maior segurança para trabalhar. Primeiro, nós devemos estudar o quê? A pele e sua estrutura. Depois, devemos conhecer bem os pigmentos e conhecer as suas bases. Não é só comprar e trabalhar. Conhecer as bases do pigmento é muito importante. É um cuidado, tendo cuidado de que seja um pigmento liberado pela Agência Reguladora do Ministério da Saúde, é o primeiro item, tá? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque a gente nunca deve usar um pigmento manufaturado em fundo de quintal. Eu mesmo já recebi um rapaz que queria um pigmento para fazer um trabalho, mas só que eu perguntei qual pigmento você usa, ele não sabia dizer, porque ele usava um pigmento que tinha uma tarja branca escrita castanho. Como é que pode? Por fim, nós devemos saber como preparar as possíveis misturas dos pigmentos. E essas misturas devem estar relacionadas com o tom da pele do cliente. É muito importante entender isso. O tom da pele, o tom da nossa pele varia de quê? Do marrom, né? De acordo com a quantidade de melanina existente, vai variar do marrom claro para o marrom escuro, até o negro, não é isso? Então, saber que nós brasileiros, devido à nossa mistura de raças, a gente sempre precisa trabalhar o pigmento. Não podemos pegar um pigmento castanho escuro e simplesmente aplicar na pele porque eu quero uma sobrancelha escura, por exemplo. Temos que conhecer a base desse pigmento. Uma pessoa, por exemplo, nossa, brasileira, branca, ela às vezes tem um ancestral de perto que é negro, o que vai interferir diretamente no resultado de nosso trabalho. É importante que a gente saiba disso. Aí você pergunta, sim, mas e o que é melanina? Né? Como tratar o pigmento a ser usado? Né? Você não pergunta isso? Então, a gente tem que, para que o resultado fique perfeito, você tem que trabalhar. Primeiro, não podemos usar apenas a pele nossa para definir o nível da melanina. Temos que perguntar ao cliente, conhecer o tom real do cabelo dela, que sempre está pintado, né? Já que todo mundo agora pinta o cabelo, a gente tem que perguntar qual é o seu tom natural de cabelo, o tom da gengiva. Ao conversar, ao sorrir, você sente qual é o tom da gengiva, porque uma gengiva muito escura significa que tem um ancestral negro bem de perto também. Embora isso também você tem que ter muito cuidado, porque as pessoas às vezes têm uma gengiva clara e não tem. O nariz a gente não pode mais usar como referencial, porque quase todo mundo faz cirurgia. Mas a gente pode também saber do cliente, isso por jeitinho a gente vai conversando. Eu, por exemplo, tenho uma filha que ela é branca alva, porque minha mãe era muito branca, a família do meu marido é branca, então ela saiu branca. Você olhando ela sozinha, você pensa que ela é alva, que é nórdica, tá? Então você perguntou o que é melanina? A melanina é uma proteína presente no nosso corpo. Essa melanina dá coloração aos nossos olhos, cabelos e pele, tá? Ela é gerada pelos melanócitos, que são células que ficam na camada superior, que ficam na epiderme. Então, essas células é que configuram os tons. Normalmente ela apresenta coloração, um marrom. Os tons amarronzados, todos. Pessoa que foi ao sol, ficou bronzeada, então ela tem uma quantidade de melanina que pode ser mais próxima ou mais longe, você observa através dessa relação. Também aquelas pessoas que têm um tom esverdeado, no caso, por exemplo, os orientais, elas também têm uma melanina grânulo de melanina também maior. Então, para que serve a melanina? Para proteger a gente contra o sol, né? A nossa pele.
para evitar problemas como, por exemplo, câncer. Então, quanto mais quente é uma região, como por exemplo a África, mais melanina o indivíduo possui, mais grânulos de melanina o indivíduo possui e precisa de maior proteção para evitar justamente doença como o câncer. É um grande problema de câncer de pele, que é um grande problema para todos nós, né? Que ele pode invaginar e passar para a corrente sanguínea. Em nossa cidade, as peles variam muito entre os vários tons de marrons, não é isso? Até o negro. A melanina é também transmitida pela hereditariedade, tá? Ela é transmitida pela hereditariedade. Daí a necessidade de identificar bem o cliente para definir como vamos equilibrar o tom do pigmento. Então, por exemplo, como é que a gente deve usar esse jogo? Se você usa um tom escuro de pigmento sem a mistura correta do seu oposto, que nós chamamos de esquentar ou esfriar a base do pigmento que você vai usar, certo? Se você pega esse pigmento e vai usar num cliente, você tem que ter certeza do resultado da sua aplicação, para que não reverta para tons indesejáveis. Então, com certeza, o resultado que você usar vai ser cinza, azul, verde, etc. Por isso que a gente vê por aí, aqui em Salvador, é muito comum você ver sobrancelhas altamente cinza, azuis, né? Tanto o trabalho revertido para essas tonalidades indesejáveis. Então, vamos por parte. A pele. Vamos trabalhar a pele. A pele tem múltiplas funções. A primeira é de revestir nosso corpo, não é isso? A superfície do corpo e para cuidar de nossos órgãos. Então, a pele varia de espessura entre 0,5 a 4 milímetros, de acordo com a região do corpo que ela está. Por exemplo, mãos, pés, tá? Tem uma pele mais grossa, pele do rosto, pele do corpo. Então, a nossa pele tem espessuras diferenciadas de acordo com a região. Então, conhecendo isso, a gente vai saber também fazer o quê? Vai ter noção da profundidade que nós iremos colocar agulha para trabalhar naquele local, tá? Porque isto também vai interferir, tá? Ele leva a alteração de cor após implantado se você não aplicar no local certo. Se você, ao invés de botar na epiderme, botar na derme, tudo isso altera o resultado da aplicação. A escolha do tom está diretamente ligada ao quê? Está vinculada ao equilíbrio entre o pigmento a ser usado e a pele, tá? Então, a gente vai se basear na escolha do cliente. Tem o grau de melanina, observamos o grau de melanina da pele dele. A gente vê, geralmente o cliente chega, eu quero uma sobrancelha bem preta, bem negra, adoro sobrancelha negra. Isso é uma armadilha. É uma armadilha, gente. Ele não sabe que ele está caindo na armadilha. A gente nunca deve colocar um pigmento negro em uma sobrancelha de brasileiro. Nunca. Porque sempre vai reverter para o cinza azulado, aquele cinza forte que chega no sol, a sobrancelha está completamente azul. Então, podemos chegar ao máximo castanho escuro, muito bem tratado. Você tem que tratar para colocar. Também devemos estudar bastante as cores dos pigmentos, porque em micropigmentação existe a gente faz um joguinho, tá? Então, as cores vibrantes, as cores alegres, próximas ao calor, tipo vermelho, amarelo e laranja, a gente é chamada cores quentes. Então, sabemos que os pigmentos dessas tonalidades são chamados, em micropigmentação, de cores quentes. Cores menos vibrantes, cores mais tristes, próximas ao frio, o azul, o roxo e o verde. Então, essas cores são chamadas cores frias. Mas o interessante também é que classificamos, né? Não é nem podemos, classificamos as pessoas em quentes ou frias. Isso para facilitar o jogo do que eu vou fazer. Porque isso realmente é um jogo, tá? Então, repetindo, esta classificação é feita através da análise do subtom da pele, tá? Ou seja, do grau de melanina que o cliente possui.
Então, quanto mais grânulos de melanina azul, mais escura é a cor da pele do cliente. Não é isso que eu já falei? Então, podemos concluir que, em geral, pessoas morenas, negras, de todos os tipos de morena até o negro, essas pessoas têm o subtom de pele, também as pessoas que têm o subtom de pele esverdeado ou acinzentado, como por exemplo as orientais, essas pessoas são consideradas para a gente como pessoas frias, ou seja, tem uma concentração de melanina considerável, pode ser maior ou menor. Então, ao escolher o pigmento para implantar na pele dessas pessoas, então devemos optar por um pigmento que tenha na sua base o oposto. Não é isso? Uma concentração do seu oposto. E qual é essa concentração? É um pigmento com base quente, por isso que a gente classifica os dois. Então, uma pessoa fria vai usar pigmentos com bases quentes, que é o vermelho, amarelo e laranja. Então, se eu pegar um castanho, esse castanho tem que ter um pouco de laranja nele. Então, pessoas claras, loiras, que possuem a pele avermelhada, amarelada, o que lhes confere tom de pele rosado, acinzentado, aquelas loiras acinzentadas, então, são classificadas como pessoas quentes. Então, devemos optar por o quê? Por um pigmento que tenha na sua base a concentração do seu oposto. E qual é o oposto para essas pessoas? Pigmentos de tom frio, tá certo? Se ela é quente, vai receber um pigmento de tom frio. Com base de quê? Com base no roxo, no azul ou no verde. Os lábios sempre tem, a gente sempre considera os lábios com tons frios. Então, a gente tem que ter cuidado com os lábios em pessoas que não são brancas, porque ele pode reverter para o negro. Não quero dizer que não possa ser pigmentado, pode sim, mas é o cuidado de fazer bem esse aquecimento ou esfriamento. Nunca esquecer que cada caso é um caso, cada cliente é único. Nem sempre podemos confiar no biotipo do cliente. Isso são itens que são importantíssimos para a nossa classificação. Então, vamos para a prática. Exemplo, escolhemos um pigmento castanho médio ou escuro para uma pessoa branca, loira, com tom de pele rosada. Quer dizer, uma pessoa quente. Então, devemos fazer o quê? Usar que tipo de pigmento? Então, vai usar um pigmento especialmente fabricado para loiras, tá? Neste caso, não precisa tratar, porque todo o castanho para loira normalmente não precisa tratar. Aqui em Salvador, uma pessoa, um cliente morena, qualquer tipo de morena, né? E as de tom de pele branca, também branca, entre aspas, consideradas frias, porque eu sou fria, né? Considerada fria, eu vou esquentar o pigmento escolhido, colocando o quê? Uma gotinha de ocre. Misturo e aplico. Aí, isto me dá certeza de que não vai reverter para outros tons. Agora, a gente tem que pensar também o seguinte, que já existe pigmentos que já são trabalhados. Isso você deve saber na bula, né? Aqui a gente, como os ancestrais, os frios, as pessoas que sempre temos ancestrais negros, eu esquento todos os pigmentos com a base laranja. Tenho sempre o ocre, boto uma gotinha, então aí evito qualquer tipo de reversão para o cinza. Então, vale lembrar também de avisar o cliente que existem outros agentes que revertem a tonalidade para o cinza e também estragam rápido o nosso trabalho. É o sol, ácidos, que existem vários tipos de cremes, e o cloro. Eles fazem o pigmento reverter para o cinza, tá certo? Além de apressar a morte do nosso trabalho. Rapidamente ele vai embora. Então, é importante, eu queria dar um lembrete para vocês. O filtro solar só deve ser usado após 4 a 5 dias de execução do procedimento, tá certo? Ou seja, após a cicatrização, para evitar contaminação, tá certo? Para evitar contaminação. Então, concluindo. Na prática, para a sobrancelha de pessoas brancas, ou seja, pessoas frias, de nossa região, a gente sempre deve usar pigmentos castanhos, que variam dos tons mais claros ao mais escuro, mas sempre esquentar
com uma gotinha de ocre, o amarelo no pigmento, tá certo? Já pessoas realmente brancas, não precisa se preocupar em esquentar o pigmento, que não vai reverter, tá certo? Agora, existem pigmentos castanhos com base esverdeada que ficam excelentes em loiras, pessoas loiras. Então, ele já vem assim, já tem um verde nele, quer dizer, já foi tratado. Esses castanhos ficam maravilhosos nessas pessoas. Agora, para lábios, a gente pode trabalhar com lábios escuros, a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente for trabalhar, devemos usar pigmentos que tenham na sua base o laranja, o amarelo ou o vermelho. Não use tons frios para evitar que fique negros, viu? A areola, não, a areola é o mesmo princípio para tudo, mas já existem pigmentos específicos para esse trabalho. Então, tem todos os tipos de tons para a areola, tá? De acordo com cada cliente, tá? Eu espero ter alcançado as expectativas de vocês. Muito obrigada.